Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal, sempre muito especial contar com cada um de vocês, contar com o apoio da galera. Peço que deixe o seu like, né? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Hoje é um vídeo que vocês talvez digam assim, que não é um conteúdo tão legal, porque é um conteúdo muito sensível para muitas pessoas, é um conteúdo muito angustiante, muito chato, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para todas as famílias que já passaram por um momento muito triste, muito tenebroso a respeito de todo esse assunto, mas desde já eu peço perdão por cada eufemismo que eu vá usar, cada suavização de termos, é porque essa plataforma ela não permite que nós usemos os termos corretos, porque entende que não é apropriado, que pode ser um incentivo e etc. E o propósito não é esse, o propósito é justamente abençoar cada um de vocês, procurando sempre trazer respaldos bíblicos e entendendo perfeitamente a situação de cada um de vocês, cada um que vivenciou esse momento muito difícil, né, na vida de toda a família, que com certeza é um acontecimento insuperável. Mas antes de nós abordarmos todo esse conteúdo, nós falarmos se de fato a pessoa que decide abrir mão de viver nesse plano, né, vocês já entendem o que eu quero dizer, e acabam por fazer isso com suas próprias mãos, se essas pessoas elas recebem o favor de Deus ou se é um pecado que não tem perdão. Então vamos observar um debate que ocorreu sobre esse tema entre duas pessoas talvez renomadas no assunto. Acompanhe. Crentes suicidas, eles não perdem a sua redenção, não perdem a sua esperança eterna, porque esta é a verdade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, dentro do seu campo de visão, não perde, tudo bem, você está dando uma palavra que, ao meu ponto de vista, chega a ser incoerente, porque é uma palavra de consolo, e é muito bom ouvir isso, principalmente se eu estivesse do outro lado, né, com um filho que se suicidou e tal, resolve o meu problema. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa se sente confortável e aliviada de saber que se ela tirar a própria vida dela, ela não vai perder a salvação. Então, não é melhor a pessoa lidar com seus medos, lidar com seus traumas, mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo a gente consegue à luz do Evangelho. Eu quero fazer algumas ponderações antes de comentar propriamente esse debate. Dizer que muita gente alega que o fato de você abdicar de continuar aqui nesse plano e você fazer isso com suas próprias mãos, você comete um pecado que é imperdoável aos olhos de Deus. A alegação de que é um pecado imperdoável é porque na maioria dos casos não existe um tempo hábil para que a pessoa se arrependa do pecado que cometeu. Logo, se ela comete, ela está fadada a ir para o inferno porque ela não se arrependeu dos seus atos. O que o primeiro cidadão vai argumentar é de que essas pessoas elas não perdem a salvação porque elas estão asseguradas em Deus, elas foram redimidas por Deus. O que eu quero pontuar primeiramente é que a Bíblia ela vai falar de pecados que são pecados que não existe perdão para esses pecados. Um dos exemplos desses pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, recusar a obra do Espírito Santo e atribuir tais feitos a demônios, você está blasfemando contra o Espírito Santo e para isso não tem perdão. Não quero me aprofundar muito no tema de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu quero mostrar para vocês que é um exemplo de pecado que não existe perdão para a pessoa que cometer esse pecado. Muita gente vai dizer também que esse não é o único pecado sem perdão. Muita gente vai argumentar que existe um outro pecado que não tem perdão, que seria a falta de perdão ao meu irmão. Ou seja, se eu não perdoo o meu irmão, logo esse pecado é um pecado imperdoável. Por quê? Porque na oração que Jesus nos ensina a fazer, ele vai dizer: Senhor, nos perdoa, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Logo, se eu não perdoo quem me ofendeu, não perdoo quem me deve, logo Deus não pode me perdoar. A questão é que esse versículo ele está abordando a questão de como deve ser o nosso perdão. Nós devemos perdoar o nosso irmão da mesma forma que Cristo nos perdoou, sem a gente merecer. Não merecíamos perdão nenhum. Mesmo assim, Cristo nos perdoou. É dessa mesma maneira que devemos perdoar o nosso irmão. Então, quando Cristo ele coloca na sua oração, no ensinamento da sua oração, que é um pecado condicional,
Na verdade, ele não está falando se é um pecado perdoável ou imperdoável, mas Cristo ele quer estabelecer um modelo de perdão. Como é que nós devemos perdoar? Como é que devemos perdoar o nosso irmão? Assim como Cristo nos perdoou. Então, aqueles que alegam que a falta de perdão ao próximo também é um pecado imperdoável, isso não é respaldado pelas Escrituras. E um terceiro pecado é justamente o pecado que está no tema desse vídeo. E aí, como que acontece? A pessoa vem passando por um processo de angústia, cria mesmo aquela doença que é da mente e acaba por desistir de viver nesse plano e quer que tudo isso acabe o quanto antes. E se ela chega às vias de fato, essa pessoa que não deu tempo de se arrepender, ela pode ser perdoada por Deus? A primeira argumentação do rapaz é que sim, Deus já perdoou, porque Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele paga todos os seus pecados, os pecados já cometidos, o pecado que vocês, nós, inclusive, ainda iremos cometer. E eu já quero me posicionar e dizer que eu concordo com esse irmão. Nós não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos. Tem muita gente que diz assim, olha, cuidado com o que você vai estar fazendo quando Cristo voltar, porque se ele voltar, você estiver mentindo ou você estiver xingando, você não sobe, você não vai para o céu. Nossa salvação não está baseada no que fazemos agora ou na força de nossas mãos. A nossa salvação, quem assegura para nós é Cristo. Somos santos sim, mas ainda não estamos completamente livres do pecado. E vez ou outra, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele pode sim cometer pecado. Ele pode cair em tentação, ele pode fracassar no seu processo de santidade. Mas é importante dizer que um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele sempre se arrepende, se ele tiver vida para fazer isso. Mas no caso de uma pessoa que comete um ato desse, ela pode cometer porque ela já vem sendo acometida por uma doença mental, né, que ela precisa muitas vezes ficar à base de remédios e às vezes isso não é solução, não soluciona e acaba chegando às vias de fato. Ela não tem tempo para se arrepender. Mas todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário por Cristo. Nós não devemos nada. Todo o nosso escrito de dívida foi cravado naquela cruz. É o que diz no livro de Colossenses, no seu capítulo 2. Cristo cravou a nossa dívida lá na cruz. E essa é a maravilha da justificação. É justamente isso que significa ser justificado por Cristo. Não é que apenas Cristo perdoou os nossos pecados até o momento da nossa conversão, mas é que ele continua a perdoar. Cristo, ele morreu para pagar os pecados que ainda nem cometi, os pecados que você ainda não cometeu. Então, todos os pecados que você cometer, Cristo já pagou na cruz por você. O texto que o irmão usa é bem oportuno. Cristo, ele dá vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas nunca perecerão. Por mais que encontre momentos de aflições, momentos de dificuldade, momentos de fraqueza, por mais que por causa da natureza pecaminosa essa pessoa ela chegue a cair, mas ainda assim quem assegura a salvação é Cristo. O processo de conversão e de santificação é quando você deixa o pecado passar a ser um acidente na sua vida e não uma recorrência. Portanto, quando você se converte, você não está fazendo uma promessa para Deus de que você nunca vai pecar mais. Porque você não tem poder para fazer isso. Você não tem livre arbítrio para fazer isso. Eu não posso chegar para Deus e dizer, Senhor, eu nunca mais peco a partir de hoje. Eu só estou mentindo para mim mesmo e tentando mentir para Deus, porque a gente sabe que isso é impossível. Quando você se converte, quando você decide andar em santidade, o que você está fazendo é dizer para Deus, Senhor, eu vou me manter separado para Ti. E por mais que eu caia, por mais que o caminho seja difícil, eu vou seguir firme para o alvo, que é Cristo. Agora, olhando a outra argumentação que o outro debatedor vai falar, ele vai dizer que dizer isso para as pessoas talvez seja muito cômodo, né? Talvez as pessoas que queiram praticar esse ato se sintam em paz porque elas sabem que elas serão salvas de qualquer jeito. É importante dizer que a salvação de Cristo é somente para os eleitos. Então, a gente não tem como saber quem é um eleito e quem não é um eleito. Não são todas as pessoas que cometem esse ato que serão salvas. Há pessoas que cometem esse ato que vão para o inferno. Por quê? Porque não foram escolhidas por Deus. Porque não é uma pessoa que viveu uma vida de santidade. Porque a santidade, ela revela, na verdade, se você é de fato um cristão, se você de fato é um filho de Deus. Então não é incentivo algum. E nós, como cristãos, precisamos parar de ter medo, de falar a verdade, com medo da atitude das pessoas diante da verdade. É por isso que muitas vezes o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, ele não é pregado.
É por isso que muitas vezes entra o legalismo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, justamente pelo medo que nós temos de impor a verdade às pessoas. Mas as escrituras, elas devem, né, reger a nossa vida. A palavra de Deus deve reger a nossa vida. Irmão, Cristo é quem guarda os seus eleitos. A nossa missão não é tentar aperfeiçoar o que a Bíblia diz, mas é simplesmente pregá-la. Quando a pessoa chega a esse extremo, é porque ela já está muito desesperada. Mas a misericórdia de Cristo, a bondade de Cristo, o seu excelentíssimo amor é que nos faz ter segurança de que, por mais que as nossas próprias forças não permita que nós vivamos uma vida perfeita e em santidade plena como qualquer um de nós redimidos desejaríamos, ainda podemos nos encontrar com Cristo, mesmo após cometer o maior dos pecados. Talvez para muitos esse seja o maior dos pecados. Talvez para você que já matou alguém, o maior dos pecados seja o que você cometeu de assassinato. Talvez para você que já viveu no mundo da prostituição, o pecado seja se prostituir. Eu quero dizer que há esperança para você. Cristo já pagou o seu pecado. Levante-se, tome a sua cruz e siga Cristo. Se você perdeu um ente querido por uma situação fatídica dessas, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque a salvação do ser humano não está na sua própria força, mas está exclusivamente em Deus. Você concorda ou você discorda? Comente aí para eu saber um pouquinho do que vocês acham e que Deus abençoe a todos.